Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revolução NBS, uma parceria entre a BR Carbon e o PSEG para qualificarmos profissionais que atuam ou irão atuar no mercado de carbono. Eu me chamo Roqueline e hoje conduzirei esse episódio do podcast. Me apresentando aqui de forma rápida, eu sou formada em engenharia florestal e atuei na área socioambiental em projetos de carbono. Hoje, eu sou assistente de coordenação aqui na Universidade do Carbono, trabalhei junto com o Danilo tocando a universidade. E o tema de hoje no nosso podcast é aspectos técnicos para a geração de créditos com restauração florestal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui hoje a Rafaela Naves, referência em quantificação de carbono e recursos florestais. Ela tem mais de 15 anos de experiência trabalhando com avaliação florestal, modelagem de biomassa e planejamento de inventários. É doutora em recursos florestais pela USP e atua integrando medições de campo com dados geoespaciais, como imagens de satélites e LiDAR, para apoiar cálculos de carbono e manejo florestal sustentável. A Rafa também tem ampla experiência em projetos RED+, e ARR nos padrões Verra. Além disso, também é professora da Universidade do Carbono, no nosso MBA Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono, que inclusive em breve abre uma nova turma, então fiquem de olho nas nossas redes sociais e no nosso site. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Roque, pelo convite, e Universidade do Carbono, e PSEG, e BR Carbon. É sempre um prazer estar aqui dividindo com vocês, né, trazendo mais pessoas para conhecer o nosso trabalho, para entender o que a gente faz, para se qualificar, né, para entrar dentro do mercado de carbono. Maravilha. Rafa, para a gente começar, qual que é o princípio técnico que permite transformar uma floresta restaurada em créditos reais e certificados? Bem, Roque, essa é uma pergunta muito boa e com certeza é um uma pergunta crucial, né, um ponto chave aí, porque, quando a gente fala em crédito de carbono, em florestas produtivas para carbono, né, a gente tem que entender que o carbono, ele é um dos pagamentos por serviços ambientais que ter uma restauração, né, pode trazer para as pessoas, né, então de benefícios para as pessoas, benefícios climáticos, benefícios sociais, benefícios ambientais. Então, o crédito de carbono é um desses benefícios, existem muitos outros. A gente pode falar de biodiversidade, a gente pode falar de recursos hídricos, segurança alimentar, se a gente for falar, por exemplo, de restauração com sistemas agroflorestais. Então, o crédito, ter uma floresta que gera crédito de carbono é um dos benefícios que uma área em processo de restauração pode trazer, né. Então, dito isso, a gente tem que entender que nem toda floresta em processo de restauração, ela vai ser capaz de gerar crédito de carbono, nem toda área vai conseguir gerar crédito de carbono, né. Para a gente ter uma floresta em processo de restauração que vai gerar crédito de carbono, a gente passa por alguns pilares, né, para a gente Uhum, poder ter crédito de carbono em cima disso. A gente passa por 3 conceitos principais, né, que a gente fala de adicionalidade, né, que sim. é esse carbono que ele está sendo gerado ali, né, esse benefício climático, a gente tem que provar que esse benefício climático ele não aconteceria sem o financiamento desse projeto, né, então sem, o recurso vindo, né, do carbono, o dinheiro vindo do carbono, a gente não teria benefício climático ali, né. No caso então de um projeto de restauração, a gente não teria o ganho de biomassa, a gente não teria o crescimento da floresta se não tivesse esse investimento do carbono. Então, esse é um pilar, né, a adicionalidade, porque por exemplo, se for uma área que ela cresceria sozinha, que teria uma evolução da floresta, né, que a sucessão aconteceria sozinha, sem a intervenção desse projeto, então esse projeto não é adicional. Então, ele é importante para todos esses outros benefícios climáticos, ambientais, sociais, que uma restauração traz, mas para conseguir gerar crédito e créditos verificáveis em certificadoras que certificam crédito de carbono,
ele não serviria, né. Então a adicionalidade é um dos conceitos-chave quando a gente Uhum. fala de projetos de carbono de restauração. O outro conceito é o de permanência, né, que ele assegura que o carbono estocado será mantido ao longo do tempo, porque você tem que garantir que isso vai estar acontecendo, porque, por exemplo, se eu faço uma restauração só com espécies de interesse comercial, por exemplo, e daqui a algum tempo eu vou colher essa floresta, né, eu vou colher madeira e tal, então eu vou tirar essa floresta daqui 7 anos, por exemplo, então esse carbono não tem permanência, né, então qual que é o benefício climático que está gerando, né? Nenhum, porque daqui 10, 15 anos eu vou tirar essa floresta. Então, outro pilar, né, dentro do projeto de restauração, para ser possível ele virar um projeto de carbono, é a permanência do carbono ao longo do tempo. É preciso provar que Uhum. aquele carbono ele vai ser estocado ao longo de muito tempo. E um terceiro pilar, né, dentro de para a gente garantir, né, que uma restauração, seja elegível para ser um projeto de carbono, a gente fala de vazamentos, né. Que é isso? Eh Quando a gente fala de restauração, a restauração ela é muito importante e muito boa para muita coisa, como a gente falou aqui, né. São benefícios climáticos, benefícios ambientais, benefícios sociais, Sim. segurança alimentar, recursos hídricos, biodiversidade, a gente tem todos esses conceitos ali, né, que a restauração, vai estar melhorando, né. Só que do ponto de vista de carbono, né, de estocagem de biomassa, de remoções de CO2 da atmosfera, se o fato de eu plantar uma floresta num lugar levar ao desmatamento em outro lugar, né, se levar a pressão de desmatamento em outro lugar, do ponto de vista de remoção de carbono, esse benefício ele é anulado, porque você está removendo CO2 em um lugar, né, mas ao mesmo tempo isso pode levar ao desmatamento de outras áreas. Nossa, mas como que isso Sim. acontece, né? A gente vai estar migrando a produção, né, imagina que eu tenho um pasto e eu vou restaurar esse pasto. Mas o fato de eu restaurar esse pasto não vai fazer com que as pessoas parem de necessitar da commodity, o gado ou o leite, alguma coisa nesse sentido, né. Então, as pessoas vão continuar precisando dessa commodity, seja qualquer commodity, né. Então o fato de eu não ser Uhum. mais produtora de gado, por exemplo, pode fazer com que isso fique interessante para o meu vizinho aumentar a produção dele, porque o mercado vai continuar precisando daquela commodity. Então, o meu vizinho vai começar a desmatar mais, porque ele vai ver nisso uma oportunidade de estar colocando o produto dele no mercado, né. Então, se isso tem que ser corrigido, né, a gente tem que então corrigir os impactos indiretos fora da área de projeto, né, o que que acontece fora dessa área de projeto, porque quando a gente fala de projetos de carbono, a gente quer garantir benefícios climáticos e se, você faz a restauração num lugar, mas isso leva ao desmatamento e tem estudos que provam que isso leva ao desmatamento em outros lugares, você está anulando o seu benefício climático. Então, embora para a biodiversidade, para a segurança alimentar, para os recursos hídricos, aquela restauração ela naquele lugar específico vai continuar gerando benefícios, né, do ponto de vista climático, de remoção e de redução de gases do efeito estufa, de CO2, né, a gente vai estar anulando isso. Então, esses são 3 pilares, né, quando a gente fala de projetos de restauração, qualquer projeto de carbono, né, adicionalidade, Sim. permanência e vazamento. E, além disso, tudo que é feito tem que ser verificável, auditável, reproduzível, né, que é o processo que a gente chama de MRV. Então Uhum. é um caminho bem longo, né, a gente ter Sim, é uma bem mais restauração. complexo, né, Rafa, A gente do que a gente são pensa. 2 coisas diferentes, né, a gente ter o que já é muito difícil, né, a gente ter lá em campo uma floresta plantada, a questão das mudas, viveiro, Aham. mortalidade, você ter ali a sua restauração acontecendo e você
fazer um projeto de carbono para gerar crédito que é auditável, reproduzível, que para estar no mercado, né. Aham. E você falou aí do MRV, Rafa, e é espinha dorsal, né, da credibilidade dos créditos de carbono. Então, fala pra gente um pouco quais que são os maiores erros técnicos que podem comprometer a qualidade do MRV de um projeto. E assim, a gente tem muitas siglas no mercado de carbono. Traduz pra gente o que seria o MRV novamente. Sim, o pessoal costuma dizer que é uma sopa de letrinhas, né, o mercado de carbono Exato. é uma sopa de letrinhas. Eu consigo pensar em uma nuvem de palavras aqui, né, MRV, Afolu, AR, RED, nossa, é Uhum. uma sopa de letrinhas, né. O MRV vem do inglês, que é Monitoring, Reporting, Verification, então é monitoramento, monitoring, o reporte, né, e a verificação. Então, assim, tentando traduzir para você o que que seria isso, monitoramento, você vai lá na floresta, você monitora, você mede, você estima o que precisa ser feito. O report seria, então, você descrever o que você fez. "Ah, eu fui lá na floresta, eu medi o DAP, eu estimei a altura, eu estimei a biomassa", né, você fazer o reporte ali do que você mediu, né, no seu monitoramento. E o verification, né, ou a verificação, é vir uma terceira parte independente, né, que a gente chama de auditoria, né, então o VVB que a gente chama, né, então vem uma terceira parte independente, que não tem relação com você, né, e eles vão verificar tudo o que você está fazendo. O monitoramento, a parte de campo, a parte de você medir o seu DAP certo, você usou equações adequadas, equações alométricas, o seu relatório, o seu report está dentro do que é esperado. Então, essa terceira parte vai verificar tudo o que você faz, né, desde o monitoramento e o reporte, e esses verificadores, né, esses auditores, eles verificam o que você fez e vão dar um atestado falando: "Olha, esse auditor, né, ele foi a campo, ele verificou tudo que você está trazendo para ele, e ele atesta que o que você está dizendo é verdade". Então isso Entendi. seria o que vem do MRV, né, que é o processo de monitoramento, reporte e verificação. Uhum. Aí eu te perguntei também, Rafa, quais que são os maiores erros técnicos que podem comprometer a qualidade do MRV em um projeto? Você consegue trazer pra gente? É um processo muito complexo, né, você fazer um MRV de qualquer tipo de projeto, é um processo muito complexo, que envolve muitas áreas de conhecimento, né, dificilmente uma mesma pessoa é capaz de fazer tudo, né, então, existe a interação de diferentes profissionais aqui dentro, então vai ter profissionais que cuidam da questão legal Uhum, de dono de propriedade da terra. Então, são diversos atores interagindo ali, né, tem profissionais de direito que vai que vai tratar das questões legais, tem profissionais de geoprocessamento, que é o coração de tudo que acontece, né, então a gente está falando de área e tudo mais. Tem os profissionais como o do meu time, né, que é o pessoal que trabalha com a parte florestal mesmo, né, a parte técnica do que acontece ali, né, são biólogos e engenheiros florestais que trabalham com inventário florestal. E eu acho que o que leva ao erro, assim, né, é a falta de treinamento desses profissionais. Então, de qualquer área ali, desde do profissional que vai trabalhar com as questões legais, que tem que entender de todo o direito, eh, fundiário da uhum, do país, né, então tem que entender de direito fundiário, de propriedade da terra, então, eh, eu já vi casos de projetos tecnicamente muito bons, que tinham um fundiário que deixava a desejar e o projeto não foi para frente, né, então, Eh, eu acho que, eh,
erros podem acontecer em todas essas partes, né, e a falta de Sim. treinamento em qualquer escala ali, né, em qualquer dessas coisas pode levar a problemas no MRV. Do ponto de Uhum. vista técnico, assim, né, de inventário florestal, do que eu trabalho, né, que é a parte da quantificação das remoções, no caso de um projeto de restauração, né, que Sim. seria, você que poderia levar a problemas? Você não ter, tudo o que você faz em procedimentos bem estabelecidos. Isso às vezes parece bobeira, né, mas é uma coisa muito cara para os projetos, né, você ter procedimentos bem estabelecidos de padronização, de nomenclaturas, de coleta de dados, de Sim. garantir o controle e a qualidade dos dados que estão sendo coletados, né. Então isso eu acho que é um erro primário, assim, né, que pode comprometer toda a qualidade do MRV. Então, Uhum. esse cuidado e o treinamento com todo mundo que vai estar trabalhando com esses dados. Então, Aham. controle e qualidade, estou falando aqui no meu caso de dados florestais, né, de diâmetro, biomassa, parcela, eh equações alométricas, estou falando aqui do meu caso, né, do time florestal, né, do time de carbono, mas eu acho que isso vale para todas as áreas que precisam interagir para fazer um MRV, né. Então Exato. o controle de e qualidade das informações, das evidências, tudo tem que ter evidência, né, então controle e qualidade das evidências que são geradas, eu acho que é aí que está o principal problema de Uhum. na hora de fazer um MRV. Sim, e é um trabalho em conjunto, né, então todas as equipes têm que estar trabalhando junto em comunicação para no final entregar aí uma informação de qualidade. E você Exatamente. falou trouxe agora um pouco sobre a mensuração, pegando o gancho nesse assunto, Rafa, quando a gente chega na hora de quantificar de fato o carbono, quais que são os métodos mais utilizados hoje para medir e verificar o crédito de carbono restaurar na área de restauração florestal? Hoje a gente tem o que a gente chama de padrão, né, são as certificadoras e a principal certificadora hoje, né, que dezembro de 2025, a principal certificadora de créditos de carbono é uma certificadora que chama Verra. Eu acho que tem alguns podcasts, já algumas entrevistas Sim, Da Universidade de Carbono, que vocês conseguem conhecer mais sobre esse universo, né, esse ecossistema do carbono. Então, a Verra hoje é a principal certificadora. Existem outras certificadoras vão exigir outros tipos de evidência, né, mas a Verra, que hoje é a principal certificadora, que é a certificadora que os compradores de crédito vão procurar créditos da Verra, né, então a Verra hoje, que é a principal certificadora, ela exige para os projetos de AR, né, de restauração, dentro da metodologia 47, que é a metodologia válida hoje, ela exige que seja feito inventário florestal. Então, para quantificar o carbono de áreas em restauração, né, para monitorar esse carbono e verificar e poder gerar créditos dessa restauração de carbono, você precisa ir sim. a campo e realizar inventário florestal. O inventário típico de medir o DAP, eh, fazer equações alométricas para você chegar à biomassa, não é necessário derrubar a árvore e fazer o que a gente chama dentro da engenharia florestal, né, de cubagem rigorosa e pegar essa e pesar essa árvore, não é necessário fazer isso, né, mas precisa das técnicas tradicionais de inventário florestal, para você chegar nos estimadores, né, que vai te dar essa quantificação, né, estimadores de média, de incerteza, então precisa fazer Uhum. o inventário tradicional típico. Entendi, esse é um dos principais métodos aí, então, utilizados hoje para verificar e medir, né? Sim, você pode usar, ferramentas auxiliares, né, usar o sensoramento remoto, mas como ferramentas auxiliares, né, isso não justifica não ir a campo e medir aquela floresta. Isso você pode usar como uma ferramenta auxiliar, mas a verra na sua metodologia de restauração, que é a 047,
ela exige que durante seu monitoramento sejam feitas medidas de campo. Outros padrões que estão surgindo no mercado, né, que agora, tá tendo mais concorrência, né, como a gente diz, outros padrões estão surgindo no mercado, eles trazem outros tipos de monitoramento, por exemplo, diretamente por sensoramento remoto, enfim, mas a Verra, que é o principal padrão hoje, exige que seja feito inventário florestal, em campo, né, medida em Uhum. campo. Sim. E assim, para um projeto desse, como a gente já percebe e vê, é bem mais complexo, né? E tem etapas para a gente conseguir a concepção dessa, até o fim da emissão dos créditos de carbono. Você consegue falar, assim, de forma mais técnica, Rafa, quais que seriam essas etapas, desde a concepção até a emissão dos créditos de carbono? Nossa, vamos lá, né, é um processo bem longo, né, como a gente já disse, exige uma equipe multidisciplinar, né, que vai Sim. lidar desde a questão fundiária da terra, né, porque tem que garantir a propriedade da terra, eu não posso fazer um projeto de carbono no meio da rua, por exemplo, porque a rua é propriedade do da rua não é minha, né, então eu não então Aham, toda a questão fundiária, e isso a gente que é da parte técnica e a gente conhece a parte técnica, a gente gosta da parte técnica, às vezes a gente nem imagina o que que acontece antes, né, de chegar pra gente, né, então é como se fosse aham, uma esteirinha de produção industrial, né, então chega uma área que vai ter interesse em fazer um projeto de restauração, por exemplo, né, então essa área, ela tem que passar por uma assessoria jurídica para garantir que aquela área tenha que o dono daquela área tem a propriedade da terra, e isso passa por muitas coisas, assim, que aí o pessoal de direito vai poder falar mais, né. Aí após isso, a gente tem que provar que essa área é elegível para gerar crédito de carbono, então, que a gente fala de elegibilidade, porque, como eu falei, né, você fazer uma restauração, ela é muito importante não só para gerar crédito de carbono, crédito de carbono sim, com é um certeza. dos benefícios climáticos. Então nem toda área em restauração vai gerar crédito de carbono. E cada padrão vai trazer uma regra para dizer se aquela floresta ela é elegível ou não. Hoje, a metodologia da Verra em vigor, que é a VM47, na sua versão 1.1, ela diz que uma área ela é elegível para gerar crédito de carbono, desde que ela seja uma não floresta, né, há pelo menos 10 anos. Isso significa o quê? Que se eu desmatei uma floresta ano passado e eu quero restaurar essa floresta hoje, eu posso restaurar, mas essa floresta ela não é passível de gerar crédito de carbono nela, porque é uma restauração recente, é uma desmatamento recente. Então, eles fazem isso como um mecanismo para evitar a lógica perversa, né, de eu desmatar para restaurar. Exato. Então eles Uhum. estão, então esse é um critério de elegibilidade, né, então você não pode querer restaurar para gerar crédito de carbono uma área que foi desmatada há menos de 10 anos. Então, como que faz isso? Geralmente é com o uso de ferramentas de sensoramento remoto, né, então com o sensoramento remoto você consegue medir há quanto tempo aquela área está desmatada e você tem que tudo que a gente faz dentro do mundo do carbono, né, dentro do universo do carbono tem que gerar evidência que aquela terceira parte que a gente conversou, ela vai vir e vai ver se se as suas evidências são verdadeiras, porque depois essa terceira parte vai ser responsável por tudo que você está falando, né, então a questão da elegibilidade da área é com o uso de ferramentas de sensoramento remoto, Hum. imagens de satélite, geoprocessamento, para dizer se aquela área é de fato elegível a ser uma restauração que vai gerar crédito de carbono de acordo com aquele padrão, né. Então tá, então depois que a gente passou pelo jurídico, passou pela questão da elegibilidade, a gente vai fazer o que a gente chama de project design, que é um PD, né. E Legal. aí tem 2 coisas aqui, né, uma coisa é a restauração em si, né, toda a equipe que vai fazer a restauração, que vai definir que espécie vai ser plantada, quando vai ser plantado, como que vai ser plantado,
em qual espaçamento, se vai usar fertilização, se não vai. Então, tem toda a questão da restauração em si, né, de colocar aquela floresta no chão, e a parte de fazer o projeto, né, de fazer o crédito de carbono, que são coisas bem diferentes, assim, geralmente o que tem acontecido no mercado, né, a gente tem as empresas implementadoras da restauração, tem as empresas desenvolvedoras de projeto, tem o proprietário da terra, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho então só da parte do projeto, não vou falar da parte da restauração em si. Então Tá. para você fazer um projeto, né, que é o PD que a gente chama, Project Design, a gente tem que seguir algumas regras dessa certificadora, né, então essa certificadora tem metodologias e módulos que você tem que seguir exatamente ali o que está escrito. Então para o projeto de AR é a VM 47, e aí junto com essa VM 47 você tem alguns módulos, né, módulo para estimar vazamento, por exemplo. Então, você tem que seguir tudo ali, tudo que está ali, e aí você vai fazer eu vou falar mais da parte da quantificação, né, que é o que eu entendo, que é a minha área, mas tem Uhum, todas as outras partes, né, então, eh, a gente faz o que a gente chama de estimativa ex ante e ex post. Ex ante é quando a gente hum, prevê o que vai acontecer, né, então, eh, pra eu essa estimativa ela não gera o crédito em si, mas ela serve para o proponente de projeto, proprietário da terra, aprovar o desenho do projeto dele na Verra, né, e também para atrair os investidores, né, então essas são as estimativas ex ante. Então hoje, por exemplo, a gente está em 2025, se eu for fazer um projeto de restauração hoje, eu vou ter que dizer o que vai acontecer pelos próximos 40 anos. Então a gente está 25 mais 40, eu vou ter que dizer o que vai acontecer com aquela área até 2065. tem que Então fazer uma esse previsão aí, né, bem é é bem uma estimada. previsão do que vai acontecer, né, dentro Aham, do desenho do meu projeto. Então essa é a estimativa ex ante. Aí, em termos de cálculo de remoção, né, que quando a gente fala da restauração, a gente está falando de remover CO2 da atmosfera, né, pegar o CO2 que tá na atmosfera e trazer ele para as florestas. Então, tem todo um sistema complexo, não muito complexo, né, mas tem regras a ser seguidas, né, para a gente dizer o quanto de CO2 aquela floresta que está crescendo está absorvendo. Então, quando a gente fala então da restauração, a gente tem essas 2 coisas, né, que é a primeira, realmente fazer a floresta lá na no colocar a floresta no chão, né, que vem definição de tipo de plantio, espécie, espaçamento, e a parte de fazer o projeto que vai tornar viável ter o crédito de carbono. Eh, Para a gente fazer esse projeto, né, eu vou falar então da parte de quantificação das estimativas da remoção. uhum. Essa a gente vai quantificar de maneira muito rigorosa, né, para a gente garantir que o que a gente está fazendo está certo, né. Então a gente vai quantificar quanto de CO2 que essa floresta que está crescendo está removendo da atmosfera, né. Então essa construção, né, dessa quantificação das estimativas de remoção, na VM 47, né, que é o padrão da Verra hoje, né, a gente passa por 7 coisas aqui, se alguém estiver anotando aí pode pode ir contando. A Pega o primeira, caderninho aí, né. peguem o caderno. A primeira é quando a gente constrói o que a gente chama de linha de base. Todos os projetos de carbono, não só os de restauração, mas qualquer projeto de carbono, ele tem o que a gente chama de linha de base, que vem do inglês baseline, que é o quê? O que aconteceria naquela área sem o seu cenário de projeto. Então, se a gente está falando de uma restauração, a gente tem que dizer o que que aconteceria se essa restauração não fosse feita. Aquela área é uma área degradada e ela ficaria para sempre degradada? Então a gente tem que fazer isso, né, a questão Entendi. de Esse construir. termo, linha de base, é muito usado, né, Rafa? Tá o tempo todo aí no linguajar de quem está na área de carbono. E eu tinha até uma pergunta aqui sobre isso, que é para você aprofundar, mas a gente pode aproveitar, né, como é que constrói essa linha de base.
A linha de base, então, ela serve para você dizer o que aconteceria se o seu projeto de carbono não acontecesse. Uhum. E, como eu falei lá no começo, todo projeto de carbono ele tem que se mostrar adicional. A gente tem que provar que sem o projeto de carbono, no caso de um projeto de restauração, sem um projeto de carbono, aquela área não ganharia biomassa e não removeria o CO2 da atmosfera, né. Então, dentro da AVM 47 da Verra de restauração, a linha de base hoje, como ela deve ser feita, ela incorporou muita coisa bem moderna, bem recente, que hoje ela traz o sensoramento remoto para a gente construir linha de base para projeto de Hum. restauração. Então, o que a gente chama de linha de base dinâmica. Então, cada ano da restauração, a gente vai dizer o que teria acontecido se não tivesse o projeto. É um conceito novo, Perfeito. né, usando ferramentas de sensoramento remoto e tal. Uhum. E então usa, ferramentas de sensoramento remoto, de geoprocessamento, eh, pode usar inteligência artificial também para você dizer, comparado à paisagem do seu projeto, então nisso a gente está falando de uma área muito grande, especificamente de um buffer de 100 quilômetros ao redor da sua área de projeto. Então, Nossa, é bem complexo, assim, né, do ponto de vista técnico. Então, é dizer nesse buffer de 100 quilômetros, comparando com a sua área de projeto, o que aconteceria com a sua área de projeto se não tivesse esse projeto de carbono ali, né. Então, isso é o que a gente chama de construir a linha de base. Aí dentro da certo. VM47, né, considerando a linha de base, a gente fala de performance benchmark, dentro desse conceito de linha de base dinâmica, que Uhum. é exatamente trazer essa tecnificação, usar o que a gente já tem disponível, né, de sensoramento remoto, de que a gente consegue medir coisas e olhar para a floresta sem necessariamente estar dentro da floresta, né, para isso que serve o sensoramento remoto. Então, e isso torna as coisas mais reproduzíveis, né, então qualquer pessoa que pegar aquele tipo de dado, vai chegar na mesma conclusão. Então a performance benchmark, ela vem disso, né, do sensoramento remoto, para comparar a performance do seu projeto com áreas parecidas com o seu projeto antes do seu projeto começar, ao longo do tempo. E se, por Hum. exemplo, num caso, vamos usar uma situação hipotética. Meu projeto de restauração é a condução da regeneração natural. Eu fui lá, cerquei a minha área e falei: "Olha, eu estou fazendo a restauração". E aí essa área está crescendo, está virando uma floresta, mas se as áreas ao redor da minha área também estiverem crescendo e também estiverem gerando aumentando a biomassa e virando uma floresta, eu não tenho adicionalidade, porque não precisaria daquele projeto ali para estar ganhando carbono. Então, nesse caso, eu não vou ganhar nenhum crédito, eu vou ter o total de zero crédito. Então, a linha de base e a performance benchmark, ela serve para Aham. lidar com esse tipo de coisa, né, usando sensoramento remoto, e para garantir que aquela remoção é verdadeira, que ela só está acontecendo por causa do projeto. Então, com isso a gente falou Entendi. das 7 coisas que nós vamos falar aqui, nós falamos de 2, né, linha de base e performance Sim. benchmark. Então, depois que a gente passou pela linha de base e performance benchmark, a gente vem para as estimativas dentro do projeto, né, então dentro da área de projeto, dentro de onde você vai ter o seu plantio, de onde você vai ter a sua condição da regeneração natural, tem coisas que acontecem ali dentro da sua área de projeto, que vai fazer com que carbono seja removido, né, no caso de crescimento das árvores, mas também você pode ter carbono emitido, no caso, por exemplo, de pegar fogo na sua floresta, ou de você usar fertilizantes que levam à emissão de não CO2, né. Então, dentro da sua área de projeto, você tem a remoção, né, de acordo com o crescimento das árvores, e você tem também emissões, se, por exemplo, pegou fogo na sua floresta. Então, dentro da sua área de projeto, você faz essas quantificações.
De acordo com a AVM47, né, que é o padrão da Verra, quando dentro da área de projeto, então você tem que acompanhar o crescimento da floresta, mas igual eu falei, você tem que ter estimativas ex ante, né, você tem que adivinhar o que vai acontecer com a sua floresta até Sim, 2065. tem que fazer essa Então, previsão. tem que fazer a previsão. As estimativas ex ante, né, a previsão, a gente usa os modelos de crescimento, que é muito comum dentro da silvicultura típica, né, as empresas que trabalham com silvicultura fazem projeção de crescimento para saber quando que eles vão colher e tal. Então você tem que fazer essas estimativas ex ante, que são projeções, você usa modelos de crescimento, aí você vai precisar de um profissional que entende disso, né, que ele vai saber para cada lugar, para cada tipo de bioma, para cada lugar, né, vai ter ali uma equação de crescimento que você pode usar. As estimativas ex post são aquelas que você faz e mede, de fato, quanto de biomassa tem ali naquela floresta. A gente falou na performance benchmark que tem o uso de sensoramento remoto, mas você tem que, de fato, medir ali quanto que aquela floresta tem, medir e como qualquer inventário típico, medida em campo, assim, né, medida real. Uhum. E ainda dentro da área de projeto, igual eu falei, se você, além de ter as remoções, né, de CO2, você também pode ter emissões, então você está anulando aí um pouquinho desses efeitos climáticos, que seria se você tem a queima da floresta, se você tem o uso de fertilizantes e tem maneiras de calcular quanto de CO2 são emitidos se você tem um fogo, né, ou quanto de CO2 são emitidos que se você usa fertilizante na sua restauração. Isso tudo vai gerar um desconto, né, nas suas remoções líquidas. Aí quando a gente sai então do que acontece dentro da área de projeto, a gente passa para o que a gente chama de leakage, né, que é o vazamento. Então Hum. esse seria o passo 4, né, dentro do nosso esquema para calcular as remoções líquidas. O vazamento é aquilo que a gente conversou lá no comecinho, de você vazar a produção, por exemplo, né, você tinha uma produtividade ali, e essa produção você vai parar de produzir, e isso vai gerar uma oportunidade para outra pessoa que vai elevar o desmatamento em outro lugar, né. Então você tem que quantificar qual que é o vazamento que um projeto que é a restauração, né, você tornar uma área produtiva, não produtiva, qual que é o vazamento que isso gera. Então tem um módulo para fazer isso, não vou entrar em detalhes, façam o curso da Universidade do Carbono que vocês aprendem, mas existe Exato. um módulo, Tem uma existe aula um lá, né, de 4 horas te ensinando. isso, tem uma aula de 4 horas onde a gente fala de vazamento. Exato. Então você tem que quantificar isso, e assim, não é simples, não é trivial, aí a gente está falando da exigência de outros profissionais, né, que a gente vai estar falando de produtividade, qual que era a produtividade dessa área, qual é a produtividade ao redor dessa área, quanto que, o proprietário da terra vai conseguir aumentar a produtividade dele para receber essa produção que vai sair da área de projeto, né. Agora, nesse lugar que eu só vou plantar árvore e eu tinha gado, o que que eu vou fazer com esse gado? Eu vou conseguir colocar todo esse gado dentro da minha fazenda? O que que eu vou ter que fazer para aumentar a produtividade do meu pasto, para receber esse gado que estava na minha área de projeto? Então tem que calcular tudo isso. Então isso não é trivial, a gente precisa de outros profissionais, né, de agrônomos, de Uhum. economistas que entendem disso, né, eu particularmente sou da área florestal, não entendo. Então, você tem que calcular e tudo tem que ter evidência, porque lá na parte do MRV, a parte V, né, o verificador, o auditor, ele vai precisar ver as evidências de tudo que você está falando. Então, na parte de vazamento, que você está dizendo, o que que você vai fazer com essa produção, você tem que provar que vai caber todo aquele gado que está saindo da área de projeto para o restante da sua fazenda, que senão isso vai levar ao desmatamento em outras terras, né, sem ser ali da sua fazenda.
Então depois que a gente falou da do que acontece no projeto, do vazamento, a gente tem a parte da incerteza, que quando a gente fala de carbono, a gente quer a maior existe o que a gente chama de Carbon Principles, né, que são os princípios do carbono, e a gente tem que seguir esses princípios, né, todas as pessoas que vão comprar crédito, que vão investir nisso, eles querem seguir esses princípios, e um dos princípios dos Carbon Principles é você ter acurácia do que você está falando, né, porque eu gosto sempre de usar o exemplo, né, vamos imaginar labradores e pinchers, cachorros grandes e cachorros pequenos, né. Imagina se a gente fizer uma média do peso de labradores e pinchers. A média de labradores e pinchers, ela não vai dizer nada nem sobre labradores, nem sobre pinchers, então essa Sim, média não serve para nada, né, ela não diz nada sobre nem labradores e nem pinchers. Então o mundo do carbono, tirando a brincadeira, né, o mundo do carbono, a pessoa que vai comprar o crédito de carbono para a gente atestar que esses benefícios climáticos eles são reais, a gente tem que garantir que a gente não está falando da média entre labradores e pinchers, a gente tem que garantir que a gente está falando da média de labradores, que são cachorros grandes, e da média de pinchers, que são cachorros pequenos, né. Então, a gente tem princípios, né, do IPCC para inventários de gases do efeito estufa. Então, a gente chama de carbon pools, né, que são os reservatórios de carbono, o que que a gente vai medir ali, né, a gente tem que garantir esses princípios, que é relevância, né, que então tem que ser apropriado ao contexto e aos objetivos da estimativa, completude, que inclua todas as fontes, sumidouros e gases relevantes, consistência, então quando a gente está falando das medidas que a gente está fazendo, elas têm que ser consistentes, comparáveis entre anos, sem o uso de métodos arbitrários, eles têm que ser acurados, né, tem que minimizar erros e incertezas, né, igual eu falei, a média de labradores e pinchers, é um valor nada acurado, né, que ele não diz nada sobre exatamente. labrador, nada sobre pincher. Tem que ser conservador, se eu tenho uma incerteza muito grande, eu vou ter que usar o menor valor possível, para eu não ter risco de superestimativa. E tem que ser transparente, né, tem que estar documentado de forma muito clara para permitir o verificador, né, o auditor, a parte V do MRV, que ele consiga, eh, que ele consiga refazer tudo que você fez e provar que o que você está falando é verdade. Então, depois, dentro do nosso esquema, né, do cálculo dessas remoções líquidas, né, depois que a gente passou, então, pela performance benchmark, o que acontece dentro da área de projeto, as emissões de projeto, o vazamento, a gente fala das incertezas dessas estimativas, porque é isso, eu não posso chegar lá com a média de labradores e pinchers. Qual que é a acurácia dessa informação? Quão incerta é essa informação? Se eu quero falar, por exemplo, do peso de pinchers, é uma informação que é muito ruim para o peso de pincher, né, então, uma outra parte dessa equação é a questão da incerteza das suas estimativas. A gente para chegar nessa incerteza, a gente fala da incerteza do inventário florestal, né, então para o pessoal aí da parte de inventário florestal, é o que a gente aprende lá na faculdade, a calcular a incerteza da estimativa da média da biomassa e tal. E essa incerteza, ela entra dentro dos cálculos, né. Você tem que trazer qual que é a incerteza, e se a incerteza da sua medida é muito alta, isso vai gerar um desconto bem grande, para a gente não correr o risco de estar superestimando o benefício climático. E aí com isso, né, a gente falou da incerteza e tal, e tudo isso se se junta, né, no que a gente chama de estimativas de remoção, né, que seria a parte 6 aí do que a gente está falando hoje. E aí a gente chega finalmente na parte 7, que é gerar o crédito de carbono, que do padrão da Verra é o que a gente chama de VCU, que é Verified Carbon Unit, que é uma unidade de
CO2 removido da atmosfera. O VCU, ele não é a estimativa líquida de remoção, né, a gente tem lá a estimativa líquida de remoção, que é como essas contas se comunicam, mas o VCU, né, que é o que vai ser comercializado dentro do mercado voluntário de crédito de carbono, é o que as empresas vão usar para neutralizar as emissões delas, né, ele é formado por essas contas que a gente viu aqui, né, mais um buffer, que a gente usa esse buffer para é como se fosse uma poupança, né, é como se ele fosse uma Sim, poupança, para garantir que eventuais problemas no futuro, que riscos que esse projeto tenha, né, que a gente consiga neutralizar esses riscos, né. Então quando a gente fala de riscos de um projeto de carbono, a gente está falando de riscos fundiários, por exemplo, a gente está falando de projetos muito longos, de 40 anos. Quem que vai garantir que não aquela aconteça um terra, incêndio naquela área, né. é, então tem os riscos, fundiários, né, por exemplo, quem que vai garantir que o próximo herdeiro daquela terra vai continuar com o projeto de carbono? Então tem riscos fundiários, Sim, os riscos naturais, né, por exemplo, pegar um fogo, ter um tornado, sabe, uma seca, então tem riscos sim. naturais, né, tem riscos de gestão do projeto também, se a empresa desenvolvedora de projetos de carbono amanhã acaba, o que que vai acontecer com esse carbono? Então, quanto mais arriscado, então, esse buffer, né, é um desconto que vai ter no projeto, porque esse buffer vai para uma conta que é tipo uma poupança, que caso Uhum. aconteça alguns desses riscos previstos no projeto, a gente vai ter ali um buffer para cobrir Pra esse compensar, projeto né, essa que para perda aí. compensar para compensar esse projeto que não deu certo, né. Então, é calculado quão arriscado esse projeto é, né, com base Uhum. em questões fundiárias, com base nas questões ambientais, qual que é o risco de incêndio, qual o nível de governança desse projeto, sabe. Então, é calculado um Aham. buffer, e aí o VCU, né, que vai ser a moeda de carbono, né, a unidade verificada de carbono que vai ser vendida no mercado, ela então, são essas remoções líquidas, menos esse buffer, né, então a gente tem a geração do VCU. Então esse é o processo de cálculo, né, que é o que eu trabalho, né, então, o Uhum. meu time trabalha com isso, né, para S fazer esses e cálculos, e o projeto de carbono em si ele é muito maior que isso, né, mas estou aham. falando aqui Você para tentou gerar resumir um isso. pouquinho. Tentei resumir, né, para você quando você está fazendo um project description, um project design, você vai estimar o quanto vai acontecer, e aí, à medida que a sua floresta vai crescendo e que você vai lá monitorando o que acontece nessa floresta, você vai fazendo o que a gente chama de dos monitoring reports, para ter a verificação, e depois que essa medição é verificada, você consegue emitir o crédito de carbono, que é Certo. comercializado e que gera a receita de fato. Uhum. Então, só recapitulando aqui, Rafa, as etapas desde a concepção até a emissão do crédito de carbono em projetos de restauração florestal. Eu anotei aqui, vamos ver se é isso mesmo, né. Primeira parte é a parte jurídica, né. Isso, 2, elegibilidade. isso, 3, o PD, que é isso. o desenho do projeto, né. Aí Uhum, tem a linha de base, uhum. vazamento, Tem a linha de base, performance benchmark, remoções e emissões do projeto, vazamento, incerteza, incerteza, estimativas estimativas de de emi remoção, isso, de emissão, né. de remoção e Tá, estimativa de VCUs. remoção e É, VCUs. Deu mais isso. de 7, tá, Rafa? Deu? Não, não deu não, ó, linha de base, ah tá, eu tô falando só da quantificação das estimativas, né, então essa Sim. parte da questão fundiária, elegibilidade, eu Aham. não tinha colocado aqui no meu na minha conta, então Sim, são 9. sim, então são 9 etapas, um processo Isso, bem longo, né. bem Ano longo, vê. anota aí, pessoal. Isso é para projetos de restauração florestal, né, Rafa? É bom deixar bem Isso, isso, para projetos de restauração florestal. considerando o padrão BERRA,
na metodologia 0.47, versão 1.1. E você falou dessa questão de risco aí do buffer, e a gente tem muitos riscos aí dentro dos projetos de carbono, e eu queria perguntar para você, Rafa, quais são os principais riscos técnicos nesse tipo de projeto e como que a gente pode mitigar ele? É, quanto maior for o risco do seu projeto, quanto mais arriscado o seu projeto for, mais desconto você vai ter. Então, o risco mínimo hoje é 12%, mas dependendo aí de quão arriscado seu projeto é e tal, você pode chegar a riscos enormes, assim, 30, 40%, 50%. E aí isso vai, diminuir o recurso que esse projeto vai gerar, né, vai diminuir o tanto de VCU que esse projeto vai gerar. A gente fala então em riscos internos, né, que é governança fraca, falta de cooperação comunitária, se você não tem uma comunidade engajada com o seu projeto, isso é um risco, né. Falhas de Uhum, monitoramento, então, qual que é o impacto disso no buffer, né, vai gerar um maior buffer para compensar, né, esses problemas internos de gestão. A gente tem riscos externos também, né, mudanças políticas, a gente pode ter uma mudança, por exemplo, no Brasil, no Código Florestal? Não sei, pode ser. Pressões econômicas, pressão agrícola. Então, os riscos externos são os mais difíceis de mitigar, né, e os uhum. riscos naturais, que são incêndio, tempestade, Você já pragas, trouxe doenças. anteriormente, né? Então esses são os tipos de risco que tem, Aham. e sim, é possível, dependendo do tipo de risco, você fazer alguma ação mitigadora para diminuir isso, né. Porque imagina se eu sou um comprador de crédito, imagina se eu tenho opção de comprar crédito de carbono de vários locais. Para que eu vou comprar o crédito de um projeto que tem um risco muito grande, né, que eu sei desses problemas, então ele tem que ser um pouco penalizado. É, não faz sentido, né? E falando um pouco agora de custos, Rafa, já que você puxou aí esse assunto também, quando a gente olha para a parte técnica da restauração, para o carbono, onde que geralmente estão assim os maiores investimentos? E o maior investimento é sempre em conseguir colocar a floresta no chão, né. Eu acho que é o maior investimento. Eu acho que hoje no Brasil, assim, dependendo do local e tal, colocar a floresta no chão é caro, né, a gente fala aí na casa de dezenas de milhares de reais, 20.000 reais, 40, 50.000 reais por hectare, né, então esse com certeza é e vai continuar sendo o principal custo, né, você conseguir fazer a operação, conseguir fazer aquela área degradada virar uma floresta, então é o principal custo. Mas fazer o projeto de carbono também é muito caro. A gente viu toda a gama de profissionais que a gente precisa, toda a Envolve muita tecnologia gente, que a né? gente precisa, envolve os custos da verra, que são caros. Então você paga uma taxa para a verra, para você ter seu projeto certificado, né, então você tem os custos da verra, tem os custos de auditoria, que são super caros também, você vai trazer às vezes pessoas de fora do Brasil para vir conhecer a sua área, e é um negócio você ser um auditor também, né, e tem que ser um negócio que dê lucro, então é caro. Então é tudo caro aí dentro e é tudo caro, assim, tudo bem caro mesmo. Então por isso que os estudos de viabilidade, né, a viabilidade do projeto, custo da terra, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu não sei dizer exatamente o que é mais caro, mas é tudo caro e tudo tem que ter um planejamento muito certo, né, por exemplo, vou fazer o monitoramento para eu fazer o meu MRV, né, para eu sabe, você vai monitorar quanto de floresta você vai medir, sabe, qual área de floresta, qual que vai ser a sua intensidade de inventário. Aí, às vezes, você quer economizar, vou fazer o inventário menor, porque dependendo de onde você estiver, você vai estar falando, sei lá, em R$ 7.000 por hectare amostrado, sabe. Então, é um custo bem alto. Aí você fala: eu vou Sim. economizar no inventário". Aí você economiza no inventário, chega lá na frente e tem uma incerteza super alta.
E aí essa incerteza gera um desconto no seu VCU e você perde dinheiro, deixa de ganhar dinheiro porque você teve uma incerteza muito alta. Então eu acho que o maior custo é não ter um bom planejamento, né, Com em todas as certeza. etapas, então Acho que isso mas para tudo, né, Rafa? Na para vida tudo, pessoal, é tudo. na vida Planejamento é pessoal. fundamental, né? Planejamento, então, mas é tudo caro, assim, então por isso que muitas vezes quando a gente fala de projetos de restauração, a gente fala em um mínimo viável, né, para esse que o objetivo do projeto de restauração para carbono, né, Uhum, florestas produtivas para carbono, não estou falando que esse deve ser o objetivo da restauração, mas o objetivo de florestas para carbono é gerar receita, para que pelo menos a restauração se pague. Muito tem se falado: "Olha, ninguém que fizer restauração para projeto de carbono vai ficar milionário com isso", não vai, mas vai fazer com que pelo menos o custo da operação se pague, né, então, tudo dentro desse processo é caro. A sim. a certificação, a auditoria, ter os profissionais super qualificados para fazer esse tipo de trabalho, o inventário, então é tudo Uhum. caro, né. Então acho Sim, com que o ponto certeza. principal é que planejamento é a chave. E, Rafa, existe hoje um movimento em torno dos chamados créditos premium, e eu queria que você falasse o que diferencia esse crédito premium de um crédito comum de restauração florestal. O mercado de carbono hoje está tendo uma mudança, né, os compradores de crédito estão muito mais rigorosos, né, com que crédito eles querem comprar. Então quanto melhor a qualidade do seu projeto, né, quanto melhor a qualidade do seu projeto, melhor você consegue vender o seu crédito. Então ter um crédito premium, assim, né, significa que você passou pela avaliação, além de passar pelos auditores, pela Verra, você tem outros selos de qualidade, né, além de só a certificação, porque aí, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de dentro do ecossistema de carbono, a gente tem agências de rating, que elas avaliam a qualidade dos projetos, e elas avaliam outros critérios, além dos critérios da Verra, do que está na metodologia. Então, assim, o que está ali na metodologia é o mínimo que você deve fazer. Mas essas agências de rating, né, elas olham outras coisas além do que está na metodologia, e você ter uma boa classificação, né, desse desses outros agentes, né, desses outros personagens dentro do ecossistema de carbono, faz com que você consiga vender o seu crédito melhor, chegando às vezes ao dobro do preço, né, de um projeto só certificado e um projeto certificado triplo-A pela agência BZero, por exemplo. Então, você ter ser bem ranqueado, né, por esses outros atores aí dentro do mercado de carbono faz com que você consiga vender seu crédito melhor. Como que você consegue ser bem ranqueado pelos projetos, por essas agências, né? Eles vão olhar outras coisas que não está necessariamente na metodologia, relacionadas à governança do projeto, ao nível de detalhes, de incerteza, por exemplo. Então, eles vão estar olhando outras coisas. E tem algumas maneiras que você consegue ter isso, né? Tornar as coisas mais claras, ter uma governança do que acontece ali para ter esse projeto melhor, então tem várias coisas aí, né. Ter envolvimento com a comunidade, Sim, com então certeza que isso é tem vários bem importante, né. São vários isso, fatores que vão levar a esse crédito ter mais valor no ter mercado, mais né, valor. Rafa? É, e tudo isso é bom para todo mundo, né, é bom para o comprador de crédito, que ele vai ter a certeza do benefício climático daquele VCU que ele está comprando, né, ele vai ter certeza do benefício climático. É bom para o desenvolvedor de projeto, né, que ele vai ter mais recurso para investir mais naquele projeto, é bom para a comunidade ao redor, então que ela vai ter mais recurso para melhorar ali a condição dela, então é bom para todo mundo, né, esse Uhum. aumento do rigor que está tendo dentro do mercado de carbono, a credibilidade do mercado como um todo, Sim, e então assim, Rafa, sobe a régua muitas para todo mundo. sim, com certeza. E saindo um pouco mais ainda dentro do assunto, quando a gente fala em crédito de carbono na restauração, a gente
muita gente pensa que muito nas em árvores crescendo, né, mas existem vários estoques diferentes de carbono. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são esses estoques de carbono e quais que são os mais relevantes em projetos de restauração florestal. Certo, bem lembrado, né, então quando a gente pensa que à medida que uma floresta vai crescendo, né, a gente fala da biomassa acima do solo, a biomassa arbórea acima do solo, que é o que a gente vê, né, que a gente vê com os nossos olhos e toca, mas Sim. tem todo outros reservatórios e outros tipos de remoção que está acontecendo ali que a gente acaba não vendo, né, então tem a biomassa abaixo do solo, né, então tá crescendo raiz ali também que tá removendo carbono. Tem o solo em si, né, o solo o pessoal especialista em solo que me desculpe se eu falar Uhum. alguma bobeira, mas a terra em si, né, ali o solo que dependendo do tipo de mudança da terra que você vai ter um aumento do estoque de carbono no solo, então vai ter um aumento de estoque de carbono no solo. Tem a liteira, que é aquele material que se deposita no chão da floresta, né, que são os restos de galho, folha, frutos que ficam ali, que também está removendo carbono da atmosfera. Então tem esses outros reservatórios, né, então é a liteira, o solo, o que a gente chama de deadwood, que é madeira morta, que também tem carbono ali dentro, né, então tem uma remoção ali. Então esses são os outros reservatórios, além das árvores que a gente vê muito claramente, né, mas tem esses outros reservatórios que não que a proporção maior, né, é da biomassa acima do solo, mas esses outros também, eles também representam uma quantidade bem relevante, né, de CO2 que é removido da atmosfera. Quando a gente fala de biomassa abaixo do solo, a gente está falando aí de 24% em relação às árvores, né, então, quando a Uhum. gente está falando de raiz. O solo em si, né, quando a gente tem uma mudança de uso da terra, depende aí do que você está mudando, né, era uma pastagem que virou uma floresta, era uma cana que virou uma floresta, então você vai ter diferentes mudanças no estoque de carbono, né, mas o solo também tende a remover carbono quando você muda de não floresta para floresta, e então são esses os outros reservatórios, né, além das árvores que a Aham. gente vê crescendo. Sim, e assim, torna tudo muito mais complexo, né, porque são várias fontes de carbono, até na raiz ali a gente quantifica essa o carbono ali presente, que é abaixo do solo, né, como você falou. Então, Rafa, tem algumas a gente está tendo sempre avanços técnicos, né, nessa área, e teria algum que você poderia trazer aqui pra gente? É, eu acho que nos últimos anos o que vem crescendo bastante é o interesse no solo, né, como eu já falei para vocês, eu não sou especialista, mas eu sei que tem muita coisa legal no próprio podcast que vocês podem ouvir. Acho que já veio Sim. bastante outros especialistas aqui falar de solo. Eu vou falar aqui da área que que eu entendo, né, que é em relação à medição da biomassa de árvores acima do solo, né. A gente está trazendo o uso de geotecnologias para dentro do inventário florestal, não substitui a medida em campo, não necessariamente vai deixar super mais barato, né, você usar, por exemplo, um sistema drone lidar, que aí você consegue por exemplo, quando a gente vai fazer inventário, a gente tem limitações logísticas e humanas para fazer inventário em uma área muito grande, né, se a gente for falar de um projeto de restauração, a gente está falando de dezenas de milhares de hectares de restauração, 10.000 hectares de restauração. A gente não tem capacidade para fazer inventário florestal em 10.000 hectares, então o uso de sensoramento Sim. remoto e essas outras tecnologias, ela nos ajuda a ter estimativas com menor incerteza, né, a gente consegue ter menor incerteza quando a gente tem o auxílio dessas ferramentas. Então, nos últimos anos tem crescido bastante o uso de inteligência artificial, modelos mais complexos, a incorporação de sensoramento remoto, o lidar, né, que então tem várias coisas de tecnologias interessantes que
estão chegando aí para nos auxiliar, né, para melhorar as nossas medidas, tornar essas Cada medidas vez mais preciso, né. mais precisos e acurados. Sim, perfeito, Rafa. Sim, muito rico o nossa conversa aqui. A Rafa dá uma aula no nosso MBA e aqui a gente está resumindo bastante, né, em 1 hora. E para fechar, Rafa, eu queria perguntar para você qual que seria o maior erro técnico que a gente tem que evitar em projetos de restauração e qual o acerto que a gente tem que sempre estar buscando para tornar os nossos projetos mais confiáveis. Vou falar de novo, né, que a gente tem essas 2 coisas, que é o Aham, deixar fazer a floresta fazer as mudas virarem floresta. Então disso uhum. eu nem sei falar, né, a gente teria que ir com bate-papo com os É técnico. implementadores de floresta, né, Aham, com a pessoal técnico, a uhum. parte de fazer o projeto de carbono em si, né, o Sim, documento, o projeto de carbono, né. Eu vou bater nessa tecla, que é o planejamento, né, que é o planejamento e tudo é como se fosse uma orquestra, tudo tem que um estar trabalho em muito conjunto, alinhado, né. um trabalho conjunto, um maestro, porque é isso, não adianta nada o projeto ser tecnicamente muito bom do ponto de vista florestal e tal, e ter fragilidade jurídica, sabe, ou não adianta nada o projeto ser ok juridicamente e tal, mas ter estimativas ruins do ponto de vista técnico florestal, sabe. Então eu acho que o planejamento e a gestão do projeto como um todo, né, a gestão macro do projeto, Uhum. é o ponto principal. Planejar, né, É. sempre. Evitar de ter um planejamento falho. É, eu acho que seria, não o maior erro, né, mas o maior acerto que qualquer proponente de projeto pode fazer Ter um espera aí. planejamento aguçado. Investir em bons planejamentos em todas as escalas do projeto, desde escala micro, escala macro, Bom planejamento vai garantir, então, que o todas as coisas sucesso do é, projeto, né. todas essas coisas se conversam e às vezes tá uma coisa que você não contava, pode ficar muito mais cara do que você achava que fosse ficar e você pode inviabilizar o projeto, pode fazer o projeto em vez de gerar lucro, gerar prejuízo, né, então eu acho que o planejamento em todas as escalas é o que eu acho que vale Uhum. muito a pena investir. E planejamento envolve treinamento de equipe, envolve tudo, né. Sim, sim, com certeza. Acho que é isso, Rafa, então, queria agradecer por ter topado aqui estar aqui com a gente hoje, tirar esse tempinho para trazer um pouco de conhecimento para o pessoal que está entrando na área de carbono e que para quem já está atuando também. Queria agradecer quem está escutando e toda a equipe aqui do PSEG que ajuda a gente a fazer esse projeto acontecer. Então tá, pessoal, muito obrigada, né, deixando aqui, então, de novo, o agradecimento à ROC, à equipe do PSEG, à BR Carbon, à Universidade de Carbono, ao Danilo, agradecer a todo mundo, dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né, compartilhando, gosto muito de participar da Universidade de Carbono, acho que é uma iniciativa muito legal, assim, do ponto de vista nacional mesmo, porque, eh, é uma área nova, o mercado de carbono ele não é novo, mas que deu esse boom, né, que teve esse hype em torno Uhum. do mercado de carbono, isso é novo, então, o mercado ainda não tem os profissionais formados com isso, preparados para atuar, né, nesse ecossistema tão complexo, né, e dinâmico e tudo muda todo dia, então sempre bom estar atualizado, acompanhar o que está saindo, se profissionalizar, né, para conseguir entregar bons projetos que é o que a gente quer, né. Exato, perfeito, muito obrigada, Rafa. Um prazer estar aqui com você, tá? Então até um próximo episódio. Tchau, tchau, gente, obrigada.